Vim toda equipada, irmãos. Água. Só não trouxe um remédio de nariz, né? Mas eu vim. Aqui. Aqui, irmão. Pastor, marca aí o tempo, porque o celular eu esqueci. Como eu não tenho o hábito de trazer, então, gente, o pastor ontem me ligou, e como eu prometi para mim, não foi nem para Deus, não fiz nada com ele, de que eu iria, sempre que houvesse oportunidade, como o pastor falou da outra vez, né, que eu iria além. Quando o Espírito disse assim para mim, esforça-te, Magda, esforça-te. E hoje eu me esforcei muito, porque eu fiquei na cama o dia inteiro, tá, gente? Me esforcei demais. Por quê? Porque eu estou numa gripe só, né? A gripe que está comigo. Não sou eu que estou com ela. Então, da onde surgiu, gente, esse tema, né? Coragem de ser imperfeito. Porque nós falamos de uma família imperfeita. Né? Nós falamos de uma família. E uma família tem mais de uma pessoa. Né? Mas, por exemplo, e eu? Será que eu tenho essa coragem? Será que o Maurício tem? Será que nós, individualmente, temos a coragem de ser imperfeitos? De dizer isso para a gente? Eu fiquei pensando nisso naquela série de palestras, que só não vinha uma, porque estava mal mesmo, né? Muito mal. Mas todas eu vim. E eu fiquei imaginando isso. A família imperfeita. Né? Mas a família é feita de indivíduos. E esse indivíduo é um ser à parte. Né? E aí, será que a gente está podendo pensar se eu tenho essa coragem? Né? Mas eu queria orar por isso. Eu falei muito para Deus que eu queria falar sobre isso. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Maurício falou assim, você está com medo? Ele ligou para mim agora. E eu falei assim, eu não estou com medo. Não é que eu seja corajosa, não. Mas o que acontece? Eu já dei muita palestra. Palestra não é pregar. Pregar é uma responsabilidade sem fim. Estar aqui é muita responsabilidade. Então, quando você tem uma palestra, é você que está falando sobre um assunto. Aqui não sou eu. É o Espírito Santo que tem que tomar a Magda para que a igreja cresça. Eu tenho consciência disso. Eu falei com ele que, não, com medo eu não estou. Mas é sempre muita responsabilidade. Né? Eu disse para ele. Então, o pastor mandou esse trabalho lindo que o irmão fez. Realmente é muito lindo. E são japoneses, né? E os japoneses têm esse hábito, eles não jogam nada fora. Quando quebram uma tigelinha, assim, eles fazem ela como um oleiro, né? Então, eles trabalham e as panelas, as coisas que são mais firmes, eles param na casa da pessoa, que nem a gente tinha um afiador de faca antigamente, eu lembro disso. E aquela pessoa ia, aí você parava, ele afiava a faca, o senhor lembra disso, seu Pedro? O afiador de faca? Eles são iguaizinhos, eles vão, e aí a pessoa junta, e eles vão lá e restauram, né, essas cumbuquinhas, as panelas, né, que a gente joga fora. Né? Maurício foi lavar minha panela, gente, acredite, com jato de água, ele furou a minha panela. E aí eu vou ter que botar ela para plantar, claro, óbvio. Né? Vou plantar com elazinha. Mas eu queria orar por isso, para que esse entendimento, né, de coragem, quando a gente fala imperfeito, que seja realmente para a gente ir para casa pensando na família imperfeita e a gente com a coragem de ser imperfeito, como foi falado aqui, o pastor já falou, né, a questão da mudança. Né? E eu quero orar por isso. Senhor, eu te entrego, Senhor, essas palavras que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, para que haja crescimento, para que realmente essa igreja seja uma igreja tratadora, Senhor,
para que ela consiga trazer, Senhor, saúde espiritual, emocional, para que as pessoas sejam capazes, Senhor, de crescer dentro da Tua palavra. Senhor, como o crescimento espiritual é lindo. Ele nos sustenta, como disse o irmão aqui, ele nos sustenta. Embora tenhamos um corpo, tenhamos uma mente, mas, Senhor, é esse pedacinho, essa perninha do tripé espiritual que sustenta tudo, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelo nosso pastor, pela nossa pastora, pela liderança, pelos membros, Senhor, que nós possamos ter essa coragem e entender o imperfeito de Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, eu trouxe o copinho com canudo porque eu não consigo virar muita água na boca. Eu sinto enjoo. E aí eu falei assim, cara, eu vou levar meu canudo. Vou levar meu canudinho. Mas eu queria que você fosse e pensasse nisso. Se você já se perguntou como é que você se sente emocionalmente quando você está exposto a alguma coisa, seja no trabalho, seja na sua casa. Como é que você se sente, por exemplo, como pai, como mãe, quando você está exposto? Ou mesmo os filhos. Como você se sente quando você está emocionalmente exposto? Pensa nisso. Outra coisa é como eu me comporto, como eu me sinto desconfortável e inseguro. Como eu me comporto? Como eu me sinto assim? Eu estou disposto a correr riscos emocionais e ter a coragem de ser imperfeito? Eu estou disposto? Por que eu pergunto isso? Riscos emocionais. Porque o pastor fala sobre isso aqui na igreja. Vai acontecer em qualquer igreja. Eu ouvi uma pregação do Billy Graham, né, que a moça dizia assim, olha, né, eu vou me converter, eu amo Jesus, mas eu tive experiências horríveis com crente, eu quero uma igreja, né, que seja assim, que seja assada. E Billy Graham falou para ela assim, olha, quando a senhora achar essa igreja, a senhora me avisa, que eu quero ir também. Né? Então, às vezes, a gente está aqui e nós somos imperfeitos. E aí acontece alguma coisa, aí eu falo assim, nossa, a pastora não me deu boa noite. E eu fico sentida, magoada. Isso é emoção, gente. Então, às vezes, ela nem me viu. Mas eu tive a percepção de que ela não falou comigo. E quantas vezes a gente tem uma percepção que não tem nada a ver. Então, a gente está preparado emocionalmente para ter coragem de ser imperfeito e pensar assim, nossa, eu estou pensando isso, mas eu posso estar errado. Isso não pode não ser verdadeiro. Ela pode não ter me visto. Será que eu tenho essa coragem de perguntar, e até perguntar à pastora, você está chateada comigo, Elis? Né? Será que eu tenho essa coragem? E aí eu saio da igreja porque eu acho, do achismo, que a igreja tem alguma coisa contra mim. E isso é emocional, gente. Eu hoje estava atendendo uma moça, apesar de ser, eu estava deitada, estava atendendo ela. Ela disse assim, eu tenho 31 anos, mas os meus pensamentos negativos são tantos, 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 que eu ainda não consegui casar, eu ainda não consegui ter filhos, eu ainda não consegui nada. Só pelo pensamento. O pensamento dela é tão negativo que ela não consegue andar. Né? E isso, ela não pensa assim, sou eu que produzo esse pensamento. Quando a gente conta isso para o paciente fica desesperado. Como que eu faço isso? Então, se ele tiver a coragem de ser imperfeito, ele vai aceitar e vai crescer. Agora, se ele for buscar em qualquer outra coisa, ele está perdido, porque é nele. É ele que tem que mudar a rota, inclusive do cérebro. Né? Então, por isso que eu trouxe isso. Eu estou disposto a expor a minha vulnerabilidade. E, gente, estar vulnerável não é sinônimo de fraqueza.
tá? Quando a gente fala assim, eu estava tão vulnerável naquele dia, a vulnerabilidade é a qualidade, um estado de exposição à possibilidade de ser atacado ou prejudicado física ou emocionalmente. Uma janela de vulnerabilidade é um período de tempo, dentro do qual as medidas são diminuídas, comprometidas ou ausentes. Será que a gente pensou quantas vezes essas pessoas que a gente fala aqui, Paulo, Jesus, né? Em quantas situações de vulnerabilidade eles ficaram? E por que a gente acha que, estando na igreja, eu tenho muito medo disso, pastor? Eu sou muito autêntica. Nossa, todo mundo vai me saber quando eu estou bem, quando eu estou mal. Parece logo. Né? Eu sou demais. E aí, a gente vem para a igreja e acha que é perfeito porque está na igreja. Isso não é verdadeiro. A Magda está aqui porque ela é doente. Né? E papai, com pena de mim, falou assim, vai, minha filha, vai se tratar. E me trouxe para junto dele. É isso. Então, se a gente começa a não ter a coragem de ser imperfeito aqui, a gente não vai crescer. Então, não adianta ir para a família e dizer que a família é imperfeita. Eu tenho que me cuidar para a família se tornar saudável. Cada um tem que se cuidar para a família se tornar saudável. Vou contar um segredo para vocês. No domingo, meu marido ficou arrasado. Arrasado, com o pastor. Foi comigo, não. Por quê? De manhã, eu chamei ele na chincha, tá? Falei assim com ele, braba. E nós dois estávamos deitados. E eu chamando ele a atenção. Aí ele virou e falou assim para mim, isso aí, é o inimigo. Eu falei, não é não. Isso aqui é Natan falando com Davi. Não bota culpa no inimigo, não, que ele não tem culpa. Aliás, ele não entra nem na minha porta. Tá? Isso aqui é Natan falando com Davi. O que acontece? Quando chegou na hora da pregação, tá, o pastor descascou a palavra em cima dele e ele sacudia a cabeça e olhava para mim, parecia que eu tinha fofocado com o pastor. Gente, falei nada, não foi, pastor? Falei nada. Até o texto o pastor usou. Aí ele ficou mais desesperado ainda, que ele falou assim, nossa, como Deus protege ela. Foi assim, gente. Até o texto foi o mesmo. O pastor falou, vocês lembram quando Davi foi chamado a atenção por Natan? Ele ficou de olho arregalado, pastor. Por quê? Porque ele falou, Deus viu que ele precisa ter a coragem de ser imperfeito. Eu falei para ele, meu filho, não adianta ir para lá. Você louvar, fechar o olhinho, você tem que se permitir se tratar. Você tem que se permitir. Faz que nem eu. Entendeu? Eu falo para ele, eu não estou bem, eu falo com o meu pastor, eu sou assim. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso disso. Eu preciso estar espiritualmente bem. Eu, Magda. Tem gente que precisa estar financeiramente bem, mas eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que, quando eu descobri que eu precisava estar espiritualmente bem, não me falta coragem para falar o que eu estou sentindo. E é isso que a igreja tem que fazer. A igreja não está bem? Procura o pastor, procura a pastora, procura a sua liderança. Tenha coragem de ser imperfeito. Olha, eu acho que eu fiz alguma coisa que aborreceu a minha esposa. Ou eu fiz alguma coisa que aborreceu o meu esposo. Ou eu fiz alguma coisa que aborreceu o meu filho. Quando aconteceu na minha casa, eu vim falar com o meu pastor. O pastor falou assim, irmã, ama. Pronto. Aquela palavra, para mim, foi derradeira. Porque eu estava no meio da onde? Do problema. Gente, no meio do problema, você enxerga o quê? Nada. O problema, bota aqui, passa aqui, olha aqui, que embaixo do nariz a gente não vê nada. Então, a gente tem que buscar uma pessoa que esteja fora do problema, ter a coragem de ser imperfeito, falar, e aquela pessoa, ela está na intercessão. Ela está me vendo,
Está vendo meu problema? Aí, aquele pedacinho que sobra, vamos pensar em matemática. Aquela interseçãozinha que sobra é que ela está ali dentro olhando o meu problema e me olhando. E ela diz assim, Magda precisa disso, daquilo, porque ela está do lado de fora. Mas eu primeiro tenho que ter a coragem de falar, olha, pastor, está acontecendo uma coisa aqui, eu acho que um irmão está chateado comigo. Não é melhor? E a gente tem... Então, reflete sobre isso. Se você vê a sua vulnerabilidade como uma fraqueza, mas não é, tá, gente? Porque Davi era um guerreiro, mas ele muitas vezes ficou vulnerável, né? Paulo falava muito bem, mas muitas vezes ficou vulnerável. Salomão ficou vulnerável, a gente vai ver isso aqui, né? Então, tem que precisar a gente olhar isso. Então, pense só, eu tenho medo, eu tenho raiva, eu tenho uma atitude crítica, eu tenho uma atitude controladora, eu estou fazendo uma coisa aqui, aí o pastor quer ampliar, gente, porque num lugar que tem um só fazendo é um perigo, né, pastor? Por exemplo, eu vou tirar férias mês que vem, lá do Conselho Tutelar. O pessoal fica desesperado, porque só tem eu. Fica desesperado. Aí foram falar com a coordenadora. A coordenadora disse assim, gente, ela tem direito a férias. Quando eu chego, tem 20 processos em cima da minha mesa, porque só tem eu. Então, o pastor que tem que distribuir. E a gente é apegado. Apegado. Eu tive que contar um segredo para o meu marido. Meu marido tem um irmão que ele não é chegado. Gente, mas ele e Chico são colados, mas colado, pastor, colado. É um amor assim que nasceu e é difícil. Os dois nasceram no mesmo dia, mas em tempo diferente, e eles são amigos, 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 mais que irmãos. O Mar Maurício tem um ciúme de Chico, gente. Vou falar um negócio para vocês. Sabe aquele ciúme de irmão? Ele tem. Ele tem. Eu falei para ele, meu filho, né? Falei assim, somente ame. Então, são coisas que a gente não imagina que acontece, mas acontece. E você tem que ter essa coragem de ser imperfeito. Aí eu falo assim, meu filho, Francisco é seu irmão, mas ele tem a vida dele, né? Seu filho tem a vida dele. Então, é complicado, às vezes. Eu estou falando isso para vocês entenderem como nós somos vulneráveis. Nós somos muito vulneráveis. Agora, você fica com medo, com raiva, querendo fazer as coisas, né, com uma precisão tão cirúrgica, que você impede o outro de fazer aquilo que você acha que ele não vai fazer do jeito que você quer? Isso também é outro perigo, tá, gente? Parece que você é perfeita, mas não é, não. Você é controladora. Perfeita, não. E aí, o que acontece? Você impede da coisa crescer. Porque você fica assim, não, mas não sai igual o meu. E nunca vai sair. Porque eu sou a Magda. A Elis faz bolo, eu também faço, mas nunca vai sair igual da Elis. Porque ela é ela e eu sou eu. Né? Então, a gente tem que ter essa coragem de pensar, eu sou controladora, eu estou deixando o outro crescer, não estou deixando minha filha. Eu hoje estava ouvindo um pastor pregar sobre a filha dele, aí a filha dele falou assim, de 10 anos, ele contando. Aí ele falou assim, minha filha disse assim, eu já sei com que homem eu quero casar, mas ele disse que correu assim, um negócio na coluna dele, que ele pensou em falar assim para ela, fica quieta, menina, você não sabe nem o que é isso, você só tem 10 anos. Aí a esposa dele olhou para ele e fez assim, para ele dar um tempo. Aí ele ficou olhando para a esposa, aí ele respirou e disse assim, então, minha filha, com que homem você vai casar? Com que me trate igual você trata a mamãe. Aí ele falou, gente, graças a Deus que eu não falei. Amém. Aí ele falou assim, viu, minha filha, ainda bem, né, que você vai estar escolhendo direitinho. Aí ele se animou, né? Mas ele falou assim, gente, a minha filha não é minha propriedade.
né? E aí a gente tem que ver isso dentro de casa. Se eu estou querendo que meu filho ou alguém faça que nem eu faço, varra que nem eu varro, limpe que nem eu limpo, esfregue que nem eu esfrego. E nós somos o quê? Diferente. Papai teve esse cuidado, né? E a gente tem que fazer o quê? Aprender de papai. No trabalho, eu me sinto disposta se há excesso, se há julgamento, se há atribuição de culpa. Eu tenho problema de assumir riscos com a minha igreja, né? E as pessoas acabam relacionando esses compromissos a um medo que ela tem do que possa acontecer, de não sair perfeito, de não sair do meu jeito, né? Eu, uma delas. Por isso que eu botei essa pergunta aqui. Quando alguém me pede, gente, é uma luta acirrada entre eu e eu mesma. Porque um lado meu diz assim, você tem que fazer, porque você é membro, você tem que ajudar a igreja. E a outra diz assim, e se não sair direito? Nossa, e se você não conseguir? Né? O irmão Ronaldo me deu uma função. Não foi, irmão? Ó, eu 2, 3 semanas antes, eu já estava desesperada, não foi, irmão Ronaldo? Mandando 500 fotos. Aí ele falou, está animado. Nada disso com medo. Porque na minha cabeça, né, não podia ser imperfeito, tinha que sair o mais perfeito. Gente, isso é um perigo dentro da igreja, porque aí fica todo mundo sentado, salvo, satisfeito, e ninguém faz nada. Ninguém levanta o dedo para fazer. E isso aí é que mora o perigo. Você tem que ter a coragem, ser imperfeita. Eu fui para a cozinha no dia aqui da tarde da deslize. Gente, pedi até perdão aos irmãos no dia seguinte. Eu assumi a cozinha, parecia que eu estava dirigindo uma Ferrari. Eu falei, não façam isso, não façam aquilo. Eu falei, ih, caramba. O esposo da Eliana, é Paulo, Cláudio, ele teve uma hora que ele até me olhou assim. Eu falei, não use isso aí, não. Isso aí vai ficar para isso. Eu falei, ih, caramba. Por que, irmãos? Né? Eu falei assim, caramba, está todo mundo sentadinho, né? Aí fui organizando. Deu certo, mas eu pedi desculpa. Ó, pedi desculpa. Ah, Thaís, não foi, Thaís? Pedi desculpa ao irmão Cláudio. Falei, irmão, desculpa, mas quando eu peguei o carro, sentei no carro, peguei no volante, acabou. Né? E foi assim. E quando fingimos que podemos evitar ser imperfeito e tomamos atitudes que são muitas vezes incompatíveis com o que nós realmente somos? E aí? A gente quer evitar ser imperfeito, mas aquilo é muito incompatível. Por exemplo, se eu ficar sentada aí, incompatível com o que eu sou. Gente, eu gosto muito de trabalhar. Bota para me lavar, qualquer coisa serve. Eu gosto. E aí eu trabalhava no encontro de casais. Mas aí o povo queria que eu desse palestra. Mas não gostava muito, não, porque é muito devagar. O pessoal fica lá sentado tomando um café e não tem o meu perfil. Aí onde que eu trabalhava? Eu e Maurício, na Copa. Na Copa. Gente, vocês já trabalharam na Copa? De encontro de casais? Vou só falar isso, mas não vou fofocar para ninguém, não, que a gente ainda vai fazer isso aqui na igreja para os casais. O que acontece? Gente, era muito prato. Muito prato. E a gente servia os casais, tudo vestidinho, coisa e tal, e depois tinha que lavar os pratos, né? E aí, sabe o que eu fazia? Eu falava assim, eu quero uma caixa de sabão em pó de coco. Aí eu fazia aquela bacia, o pessoal já tinha tirado a sujeira. Gente, eu lavava, era prato, talher. Mas ninguém me conhecia, né? Aí um dia estou eu lá fazendo a reunião de mútua ajuda, chega uma moça com um usuário, aí falou assim, eu vim trazer esse rapaz aqui para a psicóloga do grupo. Aí ela falou assim, ela está lá na janela. Aí quando ela me viu, ela olhou e falou assim, é você? Mas por quê? Porque ela sempre me viu lavando prato. Ela nem acreditou. Então, essa coisa de você vir para a igreja e achar que você é muito pequeno, que eu não vou conseguir, que eu não posso, eu não sei. Irmão,
Tenha coragem de ser imperfeito e se permita fazer. Se você não sabe, aprende. Aprende. Maurício falou assim, minha filha, aquela mesa de som lá é muito complicado. Eu falei assim, mas você aprende? Porque o dia que precisar. Entende? A gente fica limitado quando a gente se vê a nossa imperfeição e não caminha. Porque aí é que está a coragem. Papai faz isso que o pastor falou aqui. Exatamente isso. A gente se projeta. Olha, quando eu fui para o seminário, então eu vou ter a coragem de terminar, tá, gente? Eu não terminei porque meu pai adoeceu. Mas eu achei lindo, porque eu tinha pavor, tá, pastor? De ler os profetas. Meu Deus, eu não entendia nada. E aí aquilo me dava um desespero tão grande, era um desespero. E aí, quando eu comecei a estudar sobre o apóstolo Paulo, eu descobri que aquele homem era fantástico. Porque depois de tudo que ele fez, né, ele teve a coragem de ser imperfeito, ele saiu, estudou 14 anos o Evangelho de novo, para trazer a palavra de Deus. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Isso é coragem de ser imperfeito. Ele falou assim, nossa, do jeito que eu lia estava errado. Não era aquilo. Eu não sabia. Mas agora eu vou fazer. Aí ele teve a coragem, saiu, estudou 14 anos. E a gente pensa que ele virou assim, né, pastor? A gente pensa que é no estalar do dedo. Não é assim, não. Mas ele teve essa coragem. E quantas vezes ele assumiu no Evangelho que ele era inimigo e agora, né, estava ali para falar a palavra. Isso é ser corajoso. Fala assim, ó, eu era imperfeito, mas aí eu tive coragem e fiz. E aí eu penso que é isso que está faltando para a nossa igreja. Nossa igreja é grande, é uma igreja bonita, é uma igreja que tem potencial para crescer, mas as pessoas têm que olhar para as suas imperfeições e ver isso como, não como fraqueza, mas como um impulso de busca. Né, pastor? É lindo isso. Eu quero crescer. Não é crescer para pregar aqui, não, gente. Mas eu quero crescer para o meu potencial de falar do Senhor melhorar. Eu venho para a escola bíblica. Por quê? Porque muita coisa eu não sei. Eu tive a coragem de ser imperfeito e falar assim, olha, pastor, eu fiz seminário, 2 anos e meio. Eu fiz parte de muitas igrejas grandes, mas eu nunca aprendi um evangelho assim. Eu tive que falar a verdade, né? Não é a verdade que liberta? Né? Então, eu queria que você botasse, por exemplo, Davi. Né? Nós vamos ver o Salmo 51, Suelen, bota para mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo, não é isso? Isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação
e sustém-me com um espírito voluntário. Tá bom isso, Helena. Mas vejam só, no Salmo 51, Davi já tinha pecado. Mas ele teve a coragem de ser imperfeito, gente. Olha tudo que ele fala para Deus. Porque ele queria fazer, né? Eu depois que li tudo sobre Davi, eu fiquei pensando assim, gente, como esse cara conseguiu ser um homem segundo o coração de Deus? Mas aí o que a gente vê? A gente vê que Davi se prostra. Ele tem a coragem de dizer, olha, Senhor, somente contra ti pequei. E aí a gente quer vir para a igreja, presta atenção, e se achar. E se achar, gente. Teve um irmãozinho aqui que falou comigo, eu olhei para ele e falei assim, olha, vou ser bem sincera com você. Eu estou na igreja porque eu sou doente. E eu estou aqui para ser tratada. Ele ficou olhando para mim. Eu falei, é isso mesmo que você está ouvindo. Porque a gente tem que ter essa coragem, gente. Não adianta vir para a igreja, né, ouvir o pastor com as pregações maravilhosas. Tem dia que eu falo assim, pastor, não fica assustado se eu estiver de olho fechado, é que eu não quero olhar para ninguém, só para mim. Bem egoisticamente falando. Né? Eu não quero olhar para o lado, eu só quero ouvir a palavra e me alimentar dela e pensar. Eu já tenho 61 anos, eu não tenho tempo. Eu tenho mais passado que futuro. Eu não posso mais deixar de ter a coragem de ser imperfeita. Eu não posso. Você pode? Quem aqui pode? Acho que ninguém vai levantar a mão depois de tudo isso, né? Graças a Deus. Amém, Senhor. Né? Agora, nós temos outras pessoas que foram imperfeitas, mas nós temos que lembrar isso. Em nenhuma situação o Senhor deixou de ser misericordioso. A gente olha Abraão, um pai, né? Mas ele mentiu. Né? Mentiu. Chegou lá e falou, Sara não é minha esposa, não, minha irmãzinha. Né? Mentiu. Para Deus existe pecadinho e pecadão? Não. Né? Mas o Senhor ficou lá olhando. Depois, o que ele fez? O Senhor falou para ele assim, vou te dar um filho. O que ele fez? Duvidou. Dormiu com a serva. Ele era a cabeça da casa. Ele podia ter dito para Sara assim, não vou dormir, porque o Senhor disse que nós teremos um filho. Não foi não, pastor? Mas ele cedeu a Sara. Não é não? Então, mas Deus não foi misericordioso, mesmo com a imperfeição, né? E Abraão teve a coragem de admitir que realmente ele tinha pecado diante do Senhor, tinha feito errado, ele era imperfeito, nós também somos, né? Eu estou falando assim porque tudo é texto que a gente já conhece, né? E, na verdade, eu queria que os irmãos refletissem realmente sobre a coragem que os irmãos precisam para chegar em casa e realmente ter uma família, mudar a família imperfeita da perfeita. Eu vou contar uma coisa para vocês. Vou contar. Eu tenho no meu consultório uma senhora de 73 anos. Ela e o marido são da igreja. E ele é evangelista na igreja. Gente, mas quando ele fala, o coração dela quase sai pela boca. Ele provoca nela crise de ansiedade. Mas ele não se vê imperfeito. Olha que problema. Ele não tem a coragem de admitir isso, que ele faz mal a ela. E aí, na consulta, ela falou assim para mim, você acredita, Magda, quando eu vou no médico, no psiquiatra, ele entra, senta e não deixa eu falar. Marquei com o psiquiatra de falar. Vou dizer, doutor, o senhor tem que dizer a ele, aguarda um cadinho lá fora que eu quero falar com ela. Assim, para o psiquiatra. Por quê?
Porque se ele não tem a coragem de dizer, olha, eu preciso mudar para que a minha esposa tenha saúde mental, vai ficar difícil. Por isso, pode não ter uma família. Aí não tem a família é imperfeita. Por quê? Porque a filha fala assim, mamãe, a senhora não pode morrer, não, porque jamais eu quero morar com meu pai. Olha que coisa. Aí a gente sai da coragem de ser imperfeito, que as pessoas não têm, porque quando você não tem essa coragem, você não admite que tem que melhorar. Eu tenho que melhorar todo dia, gente. Por isso que eu estudo há 36 anos. Porque eu me acho muito, muito, muito. Eu tenho essa coragem de dizer, imperfeita. E aí eu preciso estudar. Eu preciso buscar para ajudar as pessoas. Então, quando a gente tem essa coragem, a gente dá um salto. Porque aí a gente fica corajoso realmente. Você fala assim, nossa. Né? Eu vejo, sabe quem que eu vejo fazer muito isso aqui? É o irmão... Como é que é o nome dele? Meu Deus, eu toco aqui o irmão que é pastor. Paulo. Ele fala isso. Ele fala isso. Ele fala, olha, eu tenho dificuldades. Né? Às vezes eu acho que minha voz é chata. A minha hoje está horrível, gente. A minha voz é chata. Gente, que coragem. Pastor, meu pastor. Eu falo para as pessoas assim, gente, ó, meu pastor não é perfeito, mas eu gosto muito da forma dele pregar. Por quê? Porque ele tem a coragem de ser imperfeito. Ele fala assim, gente, eu já fiz isso, mas agora não. Esse moço que perdeu a filha, que fala assim, eu quero falar para todo mundo que eu fui imperfeito com a minha filha. Ele tem essa coragem, não é? E isso é que faz a gente crescer. É isso que faz a gente crescer. Né? Por exemplo, Samuel. Né? Lá em Samuel 15, 24, Saul roga a Samuel, pequei e transgredi a ordem de Deus e teus mandamentos, porque temi ao povo e lhe dei ouvidos. Então, não tem nenhum homem que esteja ali dentro da Bíblia que não tenha sido imperfeito, que não tenha vulnerabilidades. Como é que a gente quer chegar aqui e dizer, eu sou o máximo? Aí você pensa que é o máximo, e aí você não ajuda a sua igreja, porque você acha que ela não precisa de nada. E ela precisa. Ela precisa muito. Ela precisa de uma unidade. Nós somos uma unidade. Quanto mais a gente estiver junto nessa unidade, mais fortes seremos. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando meu marido adoeceu e ficou 15 dias internado, eu me vi tão sozinha, tão sozinha. E Deus teve misericórdia da minha solidão. Eu vou falar para vocês. Eu cheguei em casa, deixei meu marido plena. Entrei dentro, antes dele ir para a UTI, e falei, olha aqui, presta atenção. Assim, olhando no olho, gente. Por dentro, né? Totalmente mal. Falei assim, você vai fazer tudo o que eles mandarem você fazer. Vai botar CPAP? Vai botar CPAP. Vai fazer isso, vai fazer isso. Porque da outra vez, ele arrancou tudo para ir embora sozinho. Falei, você tem que se acalmar. Não fique ansioso. E aí eu fui para casa. A minha cama é enorme. A minha cama era da minha mãe. Então, minha cama é enorme. Aí, Mateus deitou aqui, eu deitei no meio e está aqui. Pastor, me vi sozinha. Eu chorei a noite toda. Ninguém me acudiu. Aí papai falou assim, minha querida, é isso. É eu e você agora. E tinha outra coisa. Todo dia o hospital me ligava. Aí a médica dizia assim, a senhora sabe, né? A gente não conhece o Covid, ele hoje está bem, mas a gente não sabe amanhã. Gente, eu tinha todas as contas para pagar. Todas.
Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou imperfeita no banco toda a vida. Não sei mexer no caixa eletrônico. Acreditem. Aquilo me deu um pânico. Que eu falei, cara, se eu perder o meu marido, eu estou sozinha. A igreja que a gente congregava, nos abandonaram totalmente. Imagina isso. E aí, o pastor entra em contato comigo. O pastor falava e eu chorava. E eu dizia assim, Deus, usa essa igreja para me ajudar em oração. Porque eu estou sozinha. Eu estava em total vulnerabilidade. Vocês sabem o que é isso? Não é mole, não, gente. Todo mundo com Covid dentro de casa, inclusive eu. Então, eu levantava, medicava todo mundo, e aí eu vivia aquele dia pedindo a Deus para aquele dia passar, colocando diante de Deus toda a minha imperfeição. Toda. E eu louvo por essa igreja, porque foi a igreja que me acolheu sem me conhecer. Vocês creem nisso? Sem me conhecer. Muitos irmãos aqui oraram pela vida do meu marido e pela minha casa. Por isso que eu estou aqui na frente hoje. Porque eu preciso dizer para vocês que vocês precisam ter coragem. Não para fazer a igreja crescer em número, mas para fazê-la crescer em espiritualidade. Não é, pastor? E pensar que todos esses homens da Bíblia, todos, ó, Jeremias, né? Jeremias, se ele pudesse, ó, ele corria fora. Ele falou assim, ó, ele quis, né, sair. Ele falou assim, olha, Senhor, sabe o que acontece? Eu não sei falar, eu sou muito jovem, né? Aí o Senhor disse o que para ele? O Senhor não disse assim, então vou procurar outro. Ele não falou isso, falou, pastor? Não, ele falou, vou estar contigo. Deus todo dia diz para a gente aqui, para a árvore da vida, olha, eu vou estar com vocês. Eu não sei vocês, mas comigo ele teve. E quem estava orando por mim era a árvore da vida. Então, irmãos, a gente precisa que vocês despertem. Cara, eu tenho vontade de fazer tanta coisa. Eu sou uma pessoa... Nossa, meu marido diz que ele fica assim, minha filha, você vai dar conta? Eu falo assim, é para o Senhor. Eu fazia um chá para 300 pessoas, pastor. Minha equipe tinha 15 pessoas só. 15 pessoas. Eu movia a igreja, acredita? Por quê? Porque eu queria fazer aquilo. Queria muito. O que está faltando para você ter essa coragem? Não de ser imperfeito, mas para você ter essa coragem de, dentro da sua imperfeição, que eu também sou cheia, de ajudar a mover a sua igreja. Essa igreja, que é sua também. Achei lindo o pastor falar, essa igreja não é nossa, não é da minha família, o papel está lá. Eu lembro de tudo, pastor. Tenho uma memória... Nossa! O marido disse que não sabe como é que eu funciono assim. Mas tem que funcionar, né? Porque ele tem déficit de atenção. Sabe como é que é? Você vê, né? E Jesus, aí você fica pensando, Jesus ensinando para a gente, lá na parábola do filho pródigo, ele fala assim, aí o filho disse para o pai, disse, né? Pai, somente contra ti pequei. Olha só, ele expôs a vulnerabilidade dele, expôs a imperfeição. Por quê? Porque era um filho ingrato. Né? Nós somos o quê? Isso é uma parábola, gente. Parábola é uma história com uma moral. Jesus era um pedagogo maravilhoso. Né? Então, aí a gente fala assim, saiu, aí fez, aí voltou para casa e olha para o pai e admite, olha, eu fui imperfeito, eu pequei somente contra ti. E ele está contando isso para falar de Deus.
com a gente. Isso eu acho muito lindo. Quanto mais eu leio a Bíblia. Aí eu estava lendo, né, sobre Pasteur, que é um médico, né? Aí disse que a história, estava lendo, eu adoro ler história. Se eu não fosse psicóloga, ia ser historiadora, que eu gosto muito. Aí estava lendo que ele estava num trem, isso foi verdade, com um rapaz, e aí o rapaz viu ele com a Bíblia na mão, né, a pessoa do lado, aí falou assim, mas o senhor lê isso? Aí ele falou, leio. Aí ele falou assim, mas olha, o importante é a ciência. A ciência que é importante, né? Porque a ciência explica isso, a ciência explica isso, a ciência explica aquilo. E o que isso aí explica? Aí ele ia responder, mas aí chegou o trem, né, aonde ele ia parar. Aí ele falou assim, meu filho, eu quero deixar meu cartãozinho com você. Aí apanhou de dentro da Bíblia. Aí, quando o rapaz olhou, quem era ele? Um professor universitário. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Eu tenho uma professora PhD. Ela disse assim para mim, para os alunos, né? Médicos, e aí ela vira e falou assim, o melhor livro do mundo para se ler é a Bíblia. Aí eu falei, essa mulher é boa, já gostei dela. Né? Por quê? Porque ali tem muita sabedoria. E aí, se a gente deixa de ler também a Bíblia, se a gente deixa de vir à escola bíblica, a gente deixa de ter aquela sabedoria que Deus quer que a gente tenha. Vocês não sabem como é que eu ganhei sabedoria. E olha, gente, eu já fui professora de escola dominical. Eu falei isso para o pastor. Falei, pastor, estou tendo uma experiência que eu não tive nas outras igrejas. Estudar o Evangelho profundamente. Então, tem gente aqui que está perdendo. Lá, né, por exemplo, Jesus, eu achei, outra coisa que eu acho lindo, né, é quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, e aí ele está lá quietinho, aí lá, né, os fariseus, os profetas lá, trazem aquela mulher adúltera para apedrejar. Aí o Senhor começa a escrever no chão, calmamente. Calmamente. Aí eles, para fazer uma pegadinha com Jesus, disseram o quê? E aí, você acha que essa mulher pecou? Você acha mesmo? Aí ele, bom, aquele que não tiver pecado, aquele que não for imperfeito, que atire a primeira pedra. E aí vai todo mundo embora. E aí ele ainda pergunta para ela, né, pastor? Que lindo isso, gente. Isso é fabuloso. Como o pastor diz, nós somos livres. As pessoas pensam que nós estamos presos, porque a gente não pode beber, porque a gente não... Eu não gosto dessa palavra, não pode. Eu falo isso para o paciente dependente químico, sempre falei. Existe uma grande diferença entre eu não posso, eu não devo e eu não quero. Porque o eu não posso e eu não devo vem de fora para dentro. Agora, o eu não quero, esse não, esse sou eu que estou dizendo. E quando a gente decide o eu não quero do mundo, é porque a gente quer estar aqui. Não é, gente? E para estar aqui, a gente tem que ter essa coragem, tem que ter essa coragem de pensar, como é que eu estou em casa? Como é eu estou perfeito? Aí a pessoa acha que está maravilhoso. Maravilhoso. Aí também teve um testemunho de uma mocinha, que ela falou assim, nunca pensei em dar testemunho. Mas pediram tanto que eu estou fazendo isso. Engraçado que eu lembro disso, mas realmente nunca vi nada dela falando. E aí ela falou que o pai dela era pastor, a mãe era pastora, e ela não queria nem saber daquilo. Ela não queria saber de Jesus, ela estava na academia, e, finalmente, ela disse que estava vivendo uma vida maravilhosa, sensacional, conhecendo pessoas que ela queria.
E aí o pai surtou, matou a mãe, atirou nela e se matou. Olha que coisa. E ela, para a honra e glória do Senhor, somente dele, ela sobreviveu. E aí ela disse que ela ficou, depois de tudo aquilo que ela viveu, que ela viu, né, tudo acontecer, falei, gente, que pessoa incrível que pegou a vulnerabilidade dela e usou para falar. Ela falou assim, eu vim falar de Jesus para vocês. Porque quando eu estava em cima da cama, eu conheci aquele Jesus. E hoje, aí ela foi falando, e falou assim, e hoje, se eu tivesse 5 minutos com o meu pai, eu diria assim, eu te perdoo, eu te amo. Eu falei, cara, tem que aprender dessa menina. Eu ainda sou muito imperfeita. É isso que eu estou falando, gente, é dessa coragem. É dessa coragem, mesmo sendo imperfeito. Olha o que ela falou, e da gente ter esse mover, essa questão desse mover. A imperfeição de Deus é uma obra em nós. Entendem? Porque quanto mais a gente é imperfeito, quando a gente está na igreja, a gente busca ser melhor. E para isso nós precisamos de movimento. Porque tudo na Bíblia é ação, é verbo. Né, pastor? Abençoar, fazer, tudo é verbo. E verbo é o quê? Ação. Né? Então, a gente precisa ter essa ação. Então, se a gente pensarmos direitinho, todos os personagens da Bíblia, todos, eles tiveram as suas imperfeições, mas eles fizeram a vontade do Senhor e seguiram. Não foi assim, meu pastor? O pastor que já tem anos de pregação. Né? Então, quando nós temos coragem de ser fracos e imperfeitos diante de Deus, é que nasce a aceitação do que realmente precisamos. Se desejamos uma clareza maior e significativa em nossos objetivos da vida espiritual, dentro da nossa igreja, ter a coragem de ser imperfeito é o caminho para que nos coloquemos a nossa vida, nossas emoções, abertamente diante de Deus. O que o Senhor quer para nós é a nossa sinceridade, a nossa fidelidade e a busca de sermos a cópia de Cristo. Somos todos imperfeitos, com defeitos, carentes e dependentes do favor e do perdão de Deus. Mas esquecemos o amor e queremos sempre exigir uma perfeição, seja do nosso amigo, do nosso filho, da nossa casa. O gigante orgulho humano acha que seu comportamento é melhor. Então, ele pode sair aí, corrigindo, apedrejando, e aí ele perde uma porção de coisa. Perde a amizade dos seus filhos, perde o respeito da sua esposa, por causa de um egoísmo falso. Então, Jesus Cristo ensinou e ordenou que quem tivesse sem pecado poderia tirar a primeira pedra. E ninguém atirou, todo mundo se calou. Porque na balança divina, todos nós estamos na falta do amor. Então, que vocês levem isso para casa, porque a família, ela só vai conseguir sair do imperfeito para o perfeito se cada um de nós tiver a coragem de assumir as nossas imperfeições. Eu queria que vocês fossem para casa pensando nisso, porque a partir de tudo que eu vi aqui no mês da família, eu comecei a mexer nas minhas imperfeições. Pedi desculpa, né? Fiz Maurício ligar para a filha, e aí eu comecei a mexer, porque eu achava que eu não podia me meter nas emoções dele, mas acontece que a filha é minha e dele, né?
E ela ficou tão feliz, tão feliz. Ficou abraçada pelo shopping, caminhando com ele. E eu vou falar que nem a menina, né? Essa filha do pastor. Eu sei que Deus tem um propósito para minha casa, para minha vida, para os meus filhos e para cada um de vocês que estão aqui. E eu creio também que Deus tem uma proposta imensa para essa igreja, mas ela precisa de você. Vá para casa pensando nisso. Faz que nem eu, seja incomodada. Tenha coragem de ser imperfeita e seja incomodada. Assim, profundamente, que nem eu vou. Eu fico pensando assim, poxa, se eu estivesse lá, podia ajudar, né, a Dê lavar aquela... que eu adoro lavar, gente. A água é o meu negócio. Né? Então, vamos fazer isso. Vocês podem levantar um pouquinho, para a gente esticar o corpo? E colocar a mão no seu peito, no seu coração. E dizer assim, Senhor, nós compreendemos aquilo que o Senhor disse para a nossa serva. Que, na verdade, Senhor, não sabe nem pregar. Mas que ela está, assim, muito, muito disposta a falar do teu amor, da sua vontade para a vida de cada um e para essa igreja. Senhor, coloca a sua mão sobre a árvore da vida. Que nós possamos ser uma igreja próspera em espiritualidade, Senhor. Que nós possamos, Senhor, trazer pessoas que precisam ouvir da tua palavra. Que nós possamos falar, Senhor, com coragem da tua palavra. Que nós possamos compreender o que o Senhor deseja para essa igreja. Abençoa, Senhor, imensamente a vida do nosso pastor e da nossa pastora, Senhor. Conceda a ele, Senhor, sabedoria, né, para levar as ovelhas adiante. Ovelhas calmas, algumas rebeldes, Senhor. Mas o que eu percebo são duas pessoas muito dispostas, dentro das suas imperfeições, a ter coragem de levar à frente. Senhor, obrigado por tudo, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por o Senhor restituiu a minha saúde. Em momento nenhum é que eu tossi. Então, eu te agradeço duplamente, Senhor, por isso, pela palavra que o Senhor colocou no nosso coração. E que agora a gente possa ir para a nossa casa refletindo sobre essas palavras, que tenham vindo do Espírito Santo de Deus. Abençoa o pastor Paulo, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, disposto a mover e ter coragem de fazer parte, né, dessa grande família. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa a família de cada um. É que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.